negócios a se desenvolverem, a se destacarem dentro do Instagram. E criei um projeto, uma rede de mulheres chamada Oficina de Mulheres Empreendedoras de Si, onde eu mostro todas as pessoas que eu sigo. Por que eu sigo elas? É muito mais do que a carreira, é porque elas têm algo a oferecer. E eu como telespectadora de muitas que eu não conheço, apenas sigo online, eu quero demonstrar e eu quero mostrar elas para vocês. E com cada convidada, que é uma vez por semana, toda quinta-feira às 8 horas, não seria diferente, que eu trouxe dessa vez a Gabi Artes para falar sobre crenças limitantes e padrões. Isso, crenças limitantes e padrões cerebrais. Tudo que eu programei não tá dando certo, mas vamos lá. Então, o nosso tema hoje, né, para quem não sabe, é sobre crenças limitantes e padrões repetitivos, padrões cerebrais que fazemos. A Gabi, como terapeuta e super maravilhosa nesse assunto, sabe bem. E eu abordei com ela esse tema justamente para as pessoas que ainda estão perdidas, que não sabem o que é, ou que querem desenvolver melhor dentro de alguma área da sua vida. Por quê? As crenças limitantes, o nome já é muito sugestivo, né? Mas ela te limita em várias áreas da sua vida. Não é verdade? Aí eu quero que você, Gabi, fale pra gente o que é, apesar de ser um nome bem sugestivo, como eu falei, o que é uma crença limitante e como identificá-las. Crença limitante são todas as crenças perante a gente mesmo, perante os outros e perante o mundo que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Até os 7 anos de idade é o momento onde uma criança está desenvolvendo a maioria das crenças dela. Então, tudo que ela pega de exemplo de pai e mãe, tudo que às vezes o pai falou, a mãe falou, tem momentos que eles falam coisas porque eles estão cansados, tem momentos que a gente escuta coisas porque alguém tem já uma crença limitante. Então, as crenças limitantes é tudo que a gente acredita perante nós mesmos e perante o mundo que nos limita, que não faz a gente chegar no nosso objetivo, ou a gente não confiar em si mesmo, ou às vezes tem gente que tem muita baixa estima por causa de crenças limitantes, tem gente que não confia em si mesmo ou na vida, ou muitos medos vêm de muitas crenças limitantes. Então, crenças limitantes é esse subconsciente que opera a nossa vida. E ele começa lá, assim, do 0 aos 7 anos, mas a gente também traz muita informação genética e histórica. Entendi. Que dá aquela travada, né? Tem muitas meninas, amigas, colegas, que às vezes conversam comigo e fala, poxa, então eu terminei a faculdade, estou até trabalhando na minha área, mas não sei, eu queria saber qual é o meu propósito. Eu não quero só viver aqui. Então eu acho que você descobrindo como uma crença, às vezes você se descobre fazendo algo que você não imaginava, correto? Com certeza. Por exemplo, como que a gente identifica uma crença? Percebe quais são as suas insatisfações. A partir das nossas insatisfações, a nossa insatisfação está aqui. E a nossa insatisfação é como se fosse a copa de uma árvore. Ela tem um tronco, ela tem uma raiz, e abaixo dessa raiz, ela tem uma crença limitante. Então, quando você está insatisfeito com alguma coisa na sua vida, né? Se sua vida está próspera em todos os aspectos, você profissionalmente está realizado, você está bem com as suas relações, na sua vida familiar, né? Com você mesma, com o seu autocuidado, quer dizer que suas crenças elas estão legais. Ainda sempre dá para melhorar, mas elas já estão legais. Agora, se você está insatisfeito com algum dos aspectos da sua vida ou consigo mesmo, tem crença limitante aí, que aí dá para descobrir e dá para cavar o subconsciente. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é se perguntar as coisas. Então, por exemplo, a sua amiga que saiu da faculdade, está no trabalho, mas não encontrou um propósito de vida, né? A primeira coisa que ela se pergunta é: qual a pior coisa de eu não ter encontrado meu propósito ainda? Porque essa é a insatisfação dela. E ela Pior? vai cavando. A pior.
ela no subconsciente dela. Ah, qual que é a pior coisa de não ter meu propósito de vida? Ah, eu me sinto perdida. Qual que é a pior coisa de se sentir perdida? Ah, eu sinto que eu sou inútil. Qual que é a pior coisa de se sentir inútil? Ah, eu sinto que eu não sou o suficiente de fazer minhas próprias coisas. E aí você vai cavando até uma hora que você chega numa raiz. E por isso que é muito legal fazer o trabalho com um terapeuta junto, né? Se você ainda não tem essas ferramentas, eu pratico, eu atendo com o Theta Healing, que trabalha muito as crenças limitantes, a gente vai cavando esse subconsciente. E aí, quando a gente encontra essa crença raiz, essa crença limitante, normalmente vem lá da infância. Então, pô, porque o meu pai um dia falou que eu não fazia nada direito. A gente Então, nem imagina, né? a gente nem imagina, e são coisas tão banais. Às vezes eu atendo algumas pessoas que, quando elas percebem que é aquilo, elas começam até a dar risada. Às vezes eu nem sabia que isso era importante, e aí ela começa a ressignificar. Então é muito bacana, porque normalmente é a nossa criança ferida, né? Então a gente acolhe essa criança, a gente conversa com ela, a gente pergunta para ela, né, como que ela tá. E aí a gente ressignifica aquele processo através do aprendizado, da evolução. Então a gente transforma uma crença limitante em uma força para a pessoa. E aí, quando ela volta para pensar para o propósito de vida dela, ela consegue enxergar outras possibilidades que antes ela estava se travando para enxergar por causa dessa crença de, por exemplo, achar que não fazia nada direito. Né? Então, ela fica na segurança do emprego que ela tem, porque ela tem o medo de não. Então, a segurança, quando ela está ali no trabalho dela, ela recebe ordem de um chefe, né? Então, ela está ali fazendo as coisas. Aí, se ela tem essa crença de que ela não faz nada direito, as coisas dela, isso reverbera para uma falta de propósito, para ela ter medo de fazer essa transição, ou um medo de não dar certo, mas isso com certeza é uma crença lá embaixo, né? E a gente tem crenças sociais também, crenças coletivas, principalmente relacionadas a dinheiro, ao amor. Então, é muito interessante ver esses processos também de pessoas de estados, países diferentes, sexos diferentes, tudo diferente, e aí chega com a mesma crença em relação a dinheiro, assim, uma crença bem comum em relação a dinheiro é que para ter dinheiro é preciso trabalhar muito duro, tem que sofrer, né? Tem que É uma luta. normalmente é uma luta, para ter dinheiro tem que, né, é maçante, ou as pessoas que têm dinheiro, elas não têm tempo para a família, elas não são felizes, ou as pessoas que têm dinheiro, elas são superficiais ou corruptas. Então, o dinheiro, ele permeia muitas crenças limitantes. Então, se você hoje está insatisfeito com a sua vida, com esse tema, tem crença limitante aí, sabe? Então, para descobrir a crença limitante, percebe suas insatisfações. E aí a gente vai trabalhar Pegar em cima disso. insatisfações. Anotem, viu? Peguem as suas insatisfações hoje, pensa todas elas e vamos trabalhar nisso. Tá. E a partir disso, como que eu posso tratar? Eu consigo tratar sem um terapeuta? Eu consigo identificar algumas coisas e fazer algum tipo de oponopono, algo que me fortaleça, que eu consiga tirar isso de mim. Consegue. Uma coisa que é muito legal que eu faço, eu recomendo, indico para quem não tem, principalmente, condição hoje de pagar um terapeuta, porque a terapia ela é maravilhosa, né? A terapia focada na liberação de crenças é incrível. Mas se hoje você está na sua casa e quer começar hoje, agora, não quer esperar nada, também dá, porque as ferramentas estão todas dentro da gente, né? O terapeuta ele é bom para te ensinar algumas ferramentas e depois você seguir seu caminho sozinho, porque tá tudo aí, né? Então a gente não depende de um terapeuta para esse processo, né? Eu coloco no YouTube mesmo reprogramação mental, PNL. Então eu Aí eu explico já lá. fiz. É maravilhoso. Eu faço às vezes para colocar de noite para dormir. É, eu uso muito para dormir, e aí não tem problema se você dormir escutando ela, porque seu subconsciente vai captando. E as PNLs, né, as reprogramações mentais, essas hipnoses que a gente pode escutar todo dia e elas são cumulativas, ou seja, cada vez que você escuta mais o seu subconsciente apropria aquilo como verdade. Então, toda Ah, vez que você entendi. e normalmente isso é um padrão cerebral, que daí a gente entra no padrão. O que acontece? Você tem uma crença. Essa crença, ela se torna muitas vezes um padrão de pensamento. Então, quando a gente faz a PNL, a reprogramação mental,
a gente trabalha nessa mudança dessa crença e desse padrão que está aí no piloto automático já na nossa mente. Como ele é cumulativo, né? O nosso cérebro, ele demora 21 dias para absorver completamente, para apropriar 100% daquela transformação. Eu sempre recomendo a pessoa escutar esses áudios, né? Aí, pelo menos assim, umas 2, 3 vezes por semana durante 4 semanas, né? Formando aí pelo menos um mês de processo, porque daí você consegue, o seu subconsciente apropria aquilo e você consegue ver mudanças práticas no seu dia a dia. Outra coisa que é muito bacana é afirmações positivas pela manhã. Então eu coloco, às vezes eu acordo meio desmotivada, você tá meio tipo energia mais baixa, eu coloco afirmações positivas para começar o dia já naquela melhor energia, né? Se conectando com o que somos de verdade, né? Com que é a nossa essência, a nossa leveza, a nossa alegria. E aí você tem motivação para seguir o seu dia, né? Então, esses eu já recomendo assim, coloca no YouTube, reprogramação. E aí tem para prosperidade, para relacionamento, para dinheiro, para amor, para tudo, ver qual que é a principal chave hoje, né? E aí coloca lá. O que vai te preencher, né? Tá. Desculpa, eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô com outro celular aqui, que eu tô vendo que o meu celular vai acabar a bateria, meu Deus do céu. Tá tudo uma loucura. Gabi, eu fiz uma listinha, né, de algumas perguntas, mas como ele tá nesse celular, eu tô tentando lembrar de algumas, mas eu não lembro. Como eu passei para você, se você lembrar de alguma e quiser abordar isso aqui pra gente, mas uma das coisas que eu mesma, como curiosa desse assunto, qual que é a diferença? Tem uma diferença, assim, de padrões cerebrais e crenças limitantes? Ou crenças limitantes são já padrões que você traz e aquilo Não, vira uma verdade? não, a crença é tudo que você acredita perante o mundo. Então você acredita que por exemplo, Todo rico ele é egoísta. beleza, vamos pegar essa. Isso é uma crença limitante, né? Aí o que acontece? Como que eu coloco isso na minha rotina, né? Toda vez que alguém vem me oferecer uma proposta de emprego, eu me auto-saboto. Isso é um padrão. Então, a sua crença, ela desenvolve padrões. E aí eu lembro que você até perguntou se tinham crenças benéficas. Tem muitas crenças benéficas. E é esse o trabalho Isso. de troca que a gente faz. Porque se você acha que todo rico é egoísta, você não quer ser egoísta, porque egoísmo não é legal. Então o seu padrão, ele vai sempre para bloquear o dinheiro na sua vida, né? Então, o que acontece? Você dá um jeito de se auto-sabotar para o dinheiro não chegar para você ou para ele chegar e sair logo. Por quê? Porque você acredita que todo rico é egoísta. Então, automaticamente, você não quer. Quando a gente traz a consciência para fora, você pode fazer uma terapia, você pode fazer milhões de coisas, mas a melhor coisa é toda vez que você pensar, né, quando vier essa situação de novo, você trouxe a consciência, esquece aquele retrovisor antigo de eu sempre faço isso, acabou, e agora eu vou agir diferente. Então, você mesmo, na sua consciência, trazendo a Eu consciência. nasci assim, vou morrer assim. É uma coisa que eu escuto muito. Não, esquece isso, é muito engraçado, porque meu Esquece. nome é Gabriela, né? E aí isso se chama síndrome de Gabriela, porque é aquela música, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre Aham. assim. Aí eu trabalho com isso, então eu já ouvi, nossa, olha que paradoxo, né? Porque o seu nome traz isso de eu sou assim, e você é uma pessoa que está sempre falando para a gente se transformar, assim, para a gente mudar.
Esquece que o que você acreditou até hoje é a verdade absoluta, né? Essa semana, inclusive, eu passei por um processo de quebrar milhões de crenças. Então, assim, a gente está sempre quebrando crenças que nos limitam. E tem certas crenças que protegem a gente durante um tempo, que elas nos servem durante um tempo. Mas chega uma hora que aquela crença talvez não está servindo mais. Então, sempre através das nossas insatisfações, eu consigo me perguntar isso, né? E aí, por exemplo, em relação até a relacionamento, né? Às vezes a gente tem crenças que nos protegem e é maravilhoso. Às vezes a gente tá lidando bem com aquilo, mas às vezes você tá afim de um relacionamento, você quer um relacionamento. Então, como que eu identifico que isso me protegeu até hoje, mas que eu não preciso mais disso, que eu posso me abrir para esse relacionamento que chega, né? Então, crenças limitantes, padrões cerebrais, a gente trabalha também nessa troca. Mas o primeiro passo é trazer a consciência para que a gente consiga identificar e consiga transformar, esquecer ele, eu sou assim e eu agora vou ser assim. Perfeito, perfeito. Maravilhoso. E acho que tinha mais uma perguntinha que eu não tô lembrada agora. Eu não sei se você chegou a anotar em algum lugar também. Tá aqui no meu WhatsApp. Mas assim, se você quiser, a gente vai falando, porque esse assunto, gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Não tem. Na verdade, toda vez que eu pego um tema, eu penso sobre ele, abordo as perguntas que, ao meu ver, né, e que as pessoas trazem para mim algumas dúvidas, eu abordo isso, eu coloco isso. Então, assim, eu tinha muitas crenças, tenho ainda muitas delas, e eu não sabia, por exemplo, essa diferença de padrões, porque eu quero, por exemplo, aprender violão. Gosto muito e eu sempre tive a crença que eu não consigo, não nasci para isso, entendeu? Eu não nasci para isso, Aí o que acontece? Eu, eu vou receber um violão e eu vou tentar. Mas eu não quero que aqui como que eu posso dizer? Eu não quero ter aquele pensamento, e isso eu acho que, me corrija se eu estiver errada, que é questão de treino, treinar a sua mente. Porque muitas coisas eu acredito que eu consiga fazer, às vezes, só que na hora que você está tentando, isso te. Aí você pega aquilo lá atrás. Putz, tá vendo? Por isso que você não tá conseguindo, por isso que você não consegue. Você ainda se sente, ou qualquer outra coisa, você ainda se sente perdida, você ainda não tá no caminho certo, sempre aqueles pensamentozinhos, sabe? Que volta e meia você acha que já tinha limpado, mas é que ele retorna. Sim. E uma coisa que é muito interessante é que, por exemplo, você falou, né? Ah, eu ainda tô perdida. Quando vier esse pensamento, a primeira pergunta que a gente pode fazer é: qual a sensação que eu estou sentindo, né? O que o violão está me trazendo? Pô, uma incerteza, uma, né? Não sou boa nisso, estou perdida aqui. Pega aquela sensação e se pergunta: qual foi a primeira vez que eu senti isso na minha vida? Quando foi a vez mais marcante ou a vez que eu senti isso de uma maneira mais intensa? Né? Porque normalmente lá na infância, às vezes você estava. Tem muitos processos desses que acontecem principalmente na escola, principalmente gente que até sofreu bullying, ou enfim, né? Todos esses processos que acontecem na nossa infância. Mas aí a gente fica com medo de ser julgado, né? Porque a criança fala o que vem. E quando a gente está na escola, às vezes você estava um dia cantando ou tocando violão, e alguém falou, você é péssima. E aí toda vez que você vai fazer alguma coisa relacionada àquilo, você traz aquela mesma emoção daquela criança que não foi acolhida lá naquela época. Esse tipo de processo é muito bom trazer para uma terapia, né? Porque aí a gente consegue realmente trabalhar mais a fundo. Mas o que a pessoa já pode fazer na cabeça dela nesse momento é se perguntar: qual foi a primeira vez que eu me senti assim? Traz essa criança na sua cabeça, acolhe essa criança, dá força para ela e fala: não, você vai conseguir, agora você vai fazer diferente e você vai pegar esse violão. Então você fala para sua criança, você visualiza a sua criança, você fala tudo isso para ela, você passa essa força para sua criança e depois dessa criança, né, ela dá força para você de novo. E aí quando você pega o violão, é tipo
E daí, se não for bom? Eu vou tocar por mim, eu vou tocar para minha criança, eu vou tocar por todo o meu exército de Gabis que já passaram antes de mim desde o meu primeiro ano de idade. E é para isso. Eu não vou tocar para ninguém, para ser boa, para ser melhor que alguém, não. Eu vou tocar pro meu Perfeito. prazer. E aí eu me liberto dessa pressão que a gente coloca em cima da gente, que nos limita de fazer um monte de coisa. Então a gente quer Isso é em sempre tudo. limita em tudo, a gente quer sempre buscar a perfeição. Eu falei isso hoje numa live de manhã, né? Cada um tem sua própria medicina. E tem gente que encontra na arte, na música, no violão, no canto, na dança. Tem gente que encontra no surf, no esporte. Tem gente que encontra na escrita. Cada um tem uma medicina dentro de si. Só que a gente Acredito apaga nossas muito medicinas. nisso. Eu tenho várias. A gente tem várias, né? E muitas vezes a gente apaga nossas medicinas, porque, por exemplo, eu conheci pessoas, mulheres incríveis, que a medicina delas era no canto, e elas não conseguiam mais cantar, de tantas vezes que elas foram cantar e alguém falou: Meu, deixa pra pessoa que escreveu essa música cantar, ou você não sabe cantar. Então a pessoa, ela quer chegar a ser, sei lá, ela nem quer ser cantora, mas ela apaga o canto da vida dela, ela apaga a medicina da vida dela por crenças que outras pessoas colocaram nela. Então, uma pessoa se limitou antes de chegar até ela, foi lá, viu ela livre, limitou ela acreditou e pegou para ela uma crença que era do outro. Então, a gente está o tempo inteiro também acreditando muito no que as pessoas nos falam, né? Em vez de escutar a nossa voz, o que eu Mas quero. desculpa te interromper, mas eu acho que é justamente isso, a visão que eu tenho de quando viramos adultos. Quando a gente é criança, os nossos pais, por ter sido ensinado dessa forma, ou a pessoa que te criou por ter sido ensinada daquela forma, você cresce num ambiente onde pessoas não conseguiram, não constituíram o que elas gostariam, ou elas vão, uma das coisas, né? Ou elas vão colocar o sonho delas no filho, ou uma coisa que ela não acredita, ela não vai permitir que o filho faça. É maravilhoso quando você está dentro de uma área dentro da família, que ele te apoia, que ele fala, não, eu não consegui ser bailarina, eu não consegui fazer isso, ou eu não tive a oportunidade disso, não tive a oportunidade daquilo, mas você é meu filho, você é minha filha, eu quero que você seja o que você quiser ser. Isso não é uma balela, isso não é uma coisa assim que está em moda hoje, não. Isso é uma coisa, é um despertar que muitas pessoas, muitos pais deveriam fazer. E é uma coisa que eu percebo que quando eu era criança, eu ouvia muitas coisas negativas que me fizeram travar em várias áreas da minha vida. Mas tem uma coisa também que é muito bacana isso que você falou, que é assim, o seu pai, se você não tem esse apoio dos seus pais, né? Porque a gente não tá aqui para mudar ninguém, né? Tá cada um no seu processo. Por mais que a gente quer que os nossos pais nos apoiem, tudo isso, muitas vezes isso não acontece. Então, o que a gente faz? Quando a gente cresce, agora que a gente é adulto, a gente se acolhe. A gente vai lá para nossa bailarina de 5 anos e fala: você pode ser bailarina. E é esse o processo de ressignificação de crença. Porque aí você não depende de ter um pai e uma mãe que te apoiem, porque o que importa é você se apoiar, né? Você seguir a vontade da sua essência. E o mais importante é sempre se perguntar assim, isso é para o bem maior, né? Então, assim, se liberta também da expectativa que a gente cria para a gente mesmo e confia na vida. Então, assim, que o melhor se manifeste em minha vida, né? E aí a gente volta para a essência. É vontade da minha essência? Isso? É. Então eu vou me dar força, eu vou lá falar com a minha criança, porque eu lembro que minha mãe, quando era criança, falou para eu não ser bailarina, mas eu vou lá falar com a minha criança para ela ser bailarina, sabe? E nunca é tarde, nunca, nunca, não importa. Isso é no contexto quando você é adulto, né? Eu tô falando aqui para quem é pai também. Para quem é pai, para quem é mãe aí, ou para quem, enfim, deseja ser pai e mãe. Então, isso é uma coisa assim que eu falando como um pessoal mesmo, que aconteceu comigo e que eu passo isso. Eu não tenho filhos nem nada, mas uma coisa que eu ouvia também, eu fui criada pelos meus tios, eles falavam, mas eu fui criada assim e é assim que eu vou ensinar meus filhos.
Tá, se for pro lado bom, ok. Mas a criação de paz, a visão que eu tenho de várias coisas, eu falo, não, eu quero uma coisa totalmente diferente. No que eu tô construindo hoje, quem eu tô sendo hoje. E uma É coisa muito que é muito legal. legal para pais, né? E são processos que eu trabalho nas terapias com muitas pessoas, é que muitas vezes aquela criança que não é acolhida, né? Muitas vezes porque os pais estão cansados ou alguma coisa, ela se sente culpada por estar se sentindo triste. E aí isso gera uma frustração para a vida adulta muito grande. Então, se você tem filho, né? Agora é um papo mais para os pais, assim. Às vezes, sim, a gente está muito cansado, mas a gente tem que ter realmente muita autorresponsabilidade do que a gente fala, de como a gente acolhe esse nosso filho, essa nossa filha, porque dependendo de como você acolhe e escuta o seu filho, isso vai ser ele mais velho, né? Isso vai reverberar nele adulto. Então, as coisas que a gente diz dentro de casa, até as coisas mais simples, do tipo, ai, vai lavar a mão que você pegou em dinheiro e dinheiro é sujo. Qualquer coisa que você, sabe, quando você fala dinheiro é sujo, isso entra na cabeça da criança. Então, cuidado com as coisas que você fala. A gente, dentro do Teta, a gente trabalha muito com quais palavras que entram no meu ambiente, né? Por que não falar palavrão, né? Porque ele traz uma vibração muito negativa. Não porque a criança não pode, mas você traz aquilo para a criança. Então, por que não, quando eu estou estressado e tal, é melhor eu ir meditar e fazer minhas coisas? Porque a gente passa para a criança tudo. E isso reverbera nessa criança até a vida dela, assim, até o fim. Então, Eu tenho essa. total noção disso. Total noção. Eu tenho essa visão exatamente. Porque eu fui criando, eu fui crescendo e eu falo que o negócio que você disse que toda pessoa tem sua medicina, né? Sua automedicina. E eu sempre falei, eu sou minha autopsicóloga. Porque eu sempre, desde criança, passava por várias coisas, passei por várias coisas que eu fui crescendo, eu falei, isso daqui não tá legal, isso daqui tá errado, vamos tentar outra coisa. E eu tive essa noção, mas depois, assim, de adulta, de que naquele momento, os meus pais, os meus tios, não foram a pior versão. Eles tentaram ser a melhor versão deles e eu perdoei isso. Então é muito legal você olhar para o teu passado, isso já tô me empolgando, né? De você olhar para o teu passado e ok, ser grato por ele, porque você está aqui hoje da forma que você está aqui hoje por causa disso. E, e vida que segue. É uma coisa que o que vale é hoje. E lá na frente, lá no futuro, o que você quer, você não sabe como que vai ser. Mas o que você planta hoje é o que você vai colher amanhã. E Com é o que eu prezo, né? É o be here now, esteja aqui e agora. Viva exatamente o hoje, viva exatamente tanto a tristeza como as coisas boas, como as coisas passageiras. Esqueça o passado, faça as pazes com o passado, ame o seu presente e lá no futuro esquece. Esquece o futuro. Com Só. certeza. E uma coisa que é muito interessante é a gente pegar nossas maiores fraquezas, né? Nossas maiores dores, ou os maiores vilões, que normalmente a gente fala, tal pessoa fez aquilo comigo, tal pessoa fez aquilo comigo, né? Quem me criou talvez não sei. Pega essas coisas que aconteceram e ressignifica para que eu ganhei de virtude com isso? Porque nosso maior desafio é o nosso maior presente aqui na Terra, né? A gente se torna muito. A gente evolui com essas questões. Então, por mais que muitas vezes não é da forma como a gente esperava, quando eu ressignifico em evolução e não em dor, né? Eu esqueço a dor e ressignifico em evolução, eu fortifico o meu ser. Quando eu me aproprio da dor e falo que essa dor é minha, eu enfraqueço o meu ser. Então, a gente precisa fortificá-lo, né? A gente precisa fortificar e a gente o tempo todo. Então, é evolução, né? Ferramenta de evolução. Sua mãe é um desafio para você, seu pai é um desafio para você, eles são Um ferramentas da sua ex-namorado é evolução. desafio pra você? Seu ex-namorado é seu grande mestre, sabe? Então, assim, pega aquele ex-namorado que você fala, putz, aquela pessoa eu não quero mais ver na minha vida, ressignifica, perdoa, solta, porque a raiva, o rancor e o remorso
é como se você segurasse uma bola de fogo e ela só queima você mesmo, né? Então, assim, põe numa caixa e devolve que não é seu, não é seu, né? Deixa para o outro trabalhar, deixa para o outro trabalhar com aquilo e fica com o que é seu, né? E aí se fortifica, libera. O perdão, ele é libertador, ele deixa a gente leve, a gente, sabe, solta o fio energético que prende, porque a raiva ela prende numa mesma vibração. E aí você vibra com quem tá com raiva também. O que você atrai? Pessoas que estão naquela vibração. Então, se eu tô ressentindo muita gente, eu vou atrair pessoas que também ressentem muita gente. E aí o que vai acontecer? O meu relacionamento com ela vai ser um pouco conflituoso, porque ela ressente muita gente e eu também. E a gente vai, né, uma jogar ele na outra. Quando eu me liberto disso tudo, eu atraio o quê? Quem também tá nessa libertação. E aí começa a ter relacionamentos mais Perfeito. harmoniosos. Então, isso É é perfeito. primordial. Maravilhoso. Então, vamos lá. Reformulando. Anotar, todo mundo, fazer as anotações do que te causa angústia, do que te causa dor, do que te incomoda, o que você gostaria de melhorar, vamos dizer assim, né? 2, depois de anotar isso. 2, PNL, reprogramação, afirmação. aí 2 é você, depois de identificá-los, né? Você tentar procurar reprogramações, como você falou, que é PNL, a procurar livros, pessoas, vídeos, coisas que te exaltem, que consigam te colocar no lugar onde você gostaria de estar, certo? E qual é a outra coisa que a gente falou? Quais são os passos, passo a passo? Putz, são tantos passos, mas assim, resgata aquela criança, acolhe aquela criança e ressignifica, né? Ressignifica aquela crença. Alguém falou aqui do livro até, e aí fica até mais prático. Eu vou mostrar até o livro aqui para vocês. Eu falo sobre tudo isso e muito mais nesse livro, e aí a gente aprofunda, a gente fala de crença, a gente fala de padrão, a gente fala de prosperidade, de dinheiro, de propósito de vida, de relacionamento, tudo de uma maneira muito leve, com arte, com poesia e com muita reflexão. Aí não são respostas prontas, e sim para você buscar as respostas dentro de você, porque Para cada vez fazer o seu autoanálise, né? aqui são caminhos, né? Eu mostro muitos caminhos, o caminho até voltar às raízes. Então tem caminhos e você vai ver quais caminhos que você se identifica, quais caminhos que são importantes para você. A alma pede revolução, né? E quando essa evolução, essa revolução, ela é coletiva, ela é muito maior. Então eu dei para Sara um cupom para todo mundo que está assistindo essa live, que é Empreendedoras de Si 10. E aí, todo mundo que for lá tem desconto de 10% no livro. Empreendedoras de Si 10 é o cupom. E nesse livro fala muito sobre o que a gente falou aqui na live e muitas outras coisas. E acho que vai ser bem interessante, porque tem esses passos, né? Então, a gente trazer a consciência, ressignificar, perdoar e liberar o que não é nosso, acolher a nossa criança, ouvir áudios de programação, PNL, meditação, se escuta, a escuta interna e a comunicação interna é muito importante. E aí ações práticas, né? Depois que trouxe a consciência, joga fora o retrovisor interno, né? Então, eu não sou assim, eu estava assim, agora eu estou diferente. Porque a gente não é, a gente está, né? Exato. É o estar aqui e agora. Perfeito, perfeito, Gabi. Então, como foi uma correria, eu não consegui te agradecer, né? Primeiramente, de você aceitar esse convite. É muito bom te conhecer um pouquinho mais. Eu já te admirava há muito tempo, já pelas frases de impacto, as frases que chegam em mim e têm um peso, uma transformação incrível. Então, eu sou muito, muito, muito grata por isso, pelo universo me proporcionar essa oportunidade de estar falando com você, de presentear as pessoas que estão nos assistindo, que não te conhecem ainda e têm a oportunidade de te conhecer.
né? E é isso. Sou muito grata mesmo. Ai, Sara, eu que sou muito grata. Foi uma correria, né, para os dois lados. Acho que a É, gente foi ali te falando, ai, ai, ai. Mas tu já como, né, tem que ser. Eu adorei conhecer você aqui pela live. A gente pode até depois marcar um outro papo aí. Teve com certeza. uma pessoa que falou que ela é ansiosa, a mil, super inquieta. Essa é a hora de começar uma meditação aí. Mexeu, né? Enfim, mas gratidão, pessoal, gratidão por todos que assistiram, pelo convite, pelo seu projeto, que é maravilhoso, Empreendedoras de Si. Acho que é isso aí, vamos, né, fazer. E é muito legal. Uma última coisa que eu quero falar é que quando a gente começa a empreender, a gente traz muito a energia, nossa polaridade masculina, né? Da ação, do foco, da Isso. disciplina. Não esquece do seu sagrado feminino, porque é ele que vai dar a intuição e a força para unir com esse masculino a criatividade, o enxergar possibilidades, o olhar panorâmico da mãe, né? Então, assim, traz essa força da criação também para o seu empreendedorismo, junto com o seu poder de ação da polaridade masculina, mas junta, une os dois. Caso você esteja muito na energia de ação, mas não está muito na intuição e na criatividade, conecta ali com o útero, conecta, puxa esse sagrado e para os homens, puxa o feminino também, não vai conectar com o útero porque não dá, mas puxa o sagrado feminino que tem dentro de vocês também através da arte, da dança, da música, né? Tanto que a gente falou bastante disso das nossas medicinas, porque vem muito do sagrado feminino isso. Então, une os dois, né, nesse empreendedorismo. Acho que isso é muito importante. É fundamental. Hoje na minha vida é fundamental. Eu levava muito o feminino. E muitas vezes o lado masculino eu não era muito ligada. Então, cada vez mais eu tô me descobrindo, cada vez mais eu tô realmente me empoderando como mulher, como empreendedora, como amiga, como pessoa. Então, eu tô muito feliz mesmo. E o meu propósito de vida nesse momento, que eu acredito que nós temos vários, mas nesse momento é como se eu demonstrasse para o universo o meu agradecimento a todas as coisas boas, a todas as mulheres e a mulher que eu estou sendo hoje. Então, a intenção desse grupo, desse projeto, é justamente levar a outras mulheres assuntos e fazer com que elas conheçam você. Por exemplo, tem pessoas que não te conhecem, mas provavelmente que já te seguiam por algum motivo. Mas, enfim, é diferente ter esse bate-papo, é diferente você ter essa conexão online que nos proporciona, que é maravilhosa também. Enfim, esse projeto nasceu de uma intuição e disso eu quero transformar ele num lindo jardim cheio de flores. Ai, você já tá regando muito, então tá lindo. E ó, veio uma pergunta, né? Como conectar com a coragem e desenvolver mais o lado executor? Essa sim é a polaridade mais masculina. Então, a primeira coisa, se você não tá com esse lado executor, como que tá a sua relação com o masculino externamente e a sua comunicação interna sobre o masculino, né? E aí a gente equilibra esses dois polos, né? E aí tem processos até de resgatar os dois sagrados e unir, que a gente pode... Quem ficar com alguma dúvida, pode me mandar inbox. Eu, até segunda-feira, assim, semana que vem, normalmente, às vezes eu demoro alguns dias para colocar tudo em dia, mas eu sempre respondo. Então, pode me mandar também no direct, no inbox, perguntas, que a gente continua. Para a Sara também, a gente vai estar, né, conectada aqui. Sempre. Gratidão. Uma Oi? vez conectada já foi. O que o É, Instagram exatamente. nos uniu, ninguém separa. Tamo junto demais. Gratidão, gratidão. Gratidão. Gente, eu acho que tem uma pergunta ali. Mas rapidinho, porque a Gabi tem horário. Para quem perdeu aí, ó, Empreendedoras de Si 10. Ela tá dando 10% no livro. Só, mas a seguinte, o livro para você comprar com esse código é só no site dela, gabiartes.com, né? Isso, gabiades.com. Perfeito. Beleza? Deixa eu ver aqui a pergunta, não sei se você já respondeu. Como desenvolver mais a coragem? Aham, é isso, né?
Sim. A coragem de conectar com o seu lado já foi respondido. Então é isso. Gabizinha, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz, vocês não estão entendendo. Eu que agradeço. Muita gratidão. Foi um privilégio, uma honra estar aqui. Prazer, prazer te ter aqui. E quando eu for para São Paulo, com certeza eu quero te visitar. Com certeza, vamos combinar. Gente, obrigada aí pela presença também de vocês. Até a próxima Beijo. quinta. Beijo gigante.